Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós novamente do podcast Vamos que Vamos, estamos entrando no ar aqui nesta final de tarde, né? Final de tarde, começo de noite de segunda-feira, hoje que já é dia 29 de maio de 2023. E hoje, segunda-feira, de uma maneira toda especial, nós trouxemos para vocês nada mais, nada menos de que mais uma história, mais uma pessoa que prova na prática de que a cada dia é possível sim você se superar. Para você que está do outro lado aí agora das redes sociais, seja pelo Facebook, Instagram, YouTube ou qualquer outra rede social que você participa, você vai conhecer hoje a história de um grande homem que tem feito, fez e tem feito, e ainda faz, e vai fazer muito ainda a diferença, não apenas na vida dele, como superação, mas também estendendo a mão para o próximo. Porque você sabe, nós entendemos que quem pensa no próximo, pensa como Deus. Tá bom? Tá certo? E nós estamos entrando no ar aqui com mais um podcast. Vamos que vamos! Nesse final de tarde, começo de noite de segunda-feira. E hoje, conosco aqui, convidado mais do que especial, o nosso grande amigo Manuel. E aí, Manuel, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Glauber. Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado aí pelo convite para estar aqui com você. Nós que agradecemos, cara. É o primeiro podcast que eu participo, então é um marco para mim estar aqui com você. E eu agradeço a você e a sua equipe maravilhosa que me tratou super bem, super profissional. E é excelente estar aqui com você, cara. Essa galera aí dispensa comentários. Esse povo aí é demais mesmo. Batem bolão. Com certeza. E olha, pessoal, você que está aí acompanhando nós agora pelo YouTube ou pelo Facebook ou nosso Instagram, você pode pegar esse link e agora fazer, sabe o quê? Você pode compartilhar, espalhar geral aí para a sua cadeia de amigos virtuais, para que todos eles tenham acesso não apenas a uma história, mas tenham acesso a tudo que você vai ver aqui em foto, em vídeos, ao que você vai encontrar hoje aqui na história de superação e de outras pessoas também, que têm a sua vida a cada dia ajudada, transformada, posso até dizer, porque quando você tem dentro de si o desejo de ajudar alguém, esse alguém, não importa se é um familiar, um conhecido ou alguém desconhecido seu, mas porque você tem essa intenção de ajudar, Deus, ele te abençoa. Deus, ele abre as portas para você. Deus, ele coloca no momento certo pessoas certas para poder realizar aquilo que você tem feito de certo, de correto na sua vida, tá bom? Então pega esse link, deixa um joinha pra gente nesse vídeo aqui, espalha geral, porque eu tenho certeza, hoje você vai se surpreender. Manuel, eu vou ler aqui o briefing que mandaram pra gente aqui da sua história, tá bom? Manuel Costa, é isso? Exatamente. Se eu errar em alguma coisa, pode me corrigir, pode parar, fica à vontade. O programa é seu. O programa é seu. Vamos lá. O lema diz o seguinte: da dificuldade à realização dos sonhos, a história inspiradora de Manuel e sua jornada para o sucesso. Manuel da Costa Silva é o seu nome e a sua história de superação. Nascido lá no interior, no município de Pauini, né? Tá um pouquinho distante daqui hoje, né? Bastante. De Pauini. Você diz aqui que teve uma infância muito difícil, até por conta também da distância e tudo mais, né? A gente sabe as dificuldades, né, Manuel? Exatamente. Que o interior, ele passa, né? A infância foi difícil e muitas das vezes passou até necessidade, no caso aqui fome, ao lado aí da sua mãe, que trabalhava como soldado da borracha. Soldado da borracha. No caso, era a principal fonte de renda lá na época do município. Era a principal fonte de renda. E a maioria eram homens que exercia isso. Só que a minha mãe sempre ela foi muito guerreira, né? Por mais que ela não tenha tido oportunidade de estudar, né, por conta da distância que a gente estava, mas ela sempre foi aguerrida, sempre ela foi mesmo para encarar as dificuldades do dia a dia e, assim, mesmo com as limitações, com as dificuldades que a gente passava, ela fazia o seu melhor para nos sustentar. Que bacana, hein? E, inclusive, quero mandar um abraço para todas as mães. E você que está aí do outro lado, que tem a sua mãe, aproveita. Dá um abraço especial nela. Dá um abraço, fala: mãe, eu te amo. Mãe, obrigado por tudo que com muita dificuldade a senhora me ensinou. Exatamente. Entendeu? Valoriza a sua mãe, porque tudo que você tem que fazer pela mãe, faz em vida. Porque depois que ela partir, aí é só choro e é saudade. Em vida, faça tudo, aproveita, fala o que você nunca falou, você que é filho. É ou não é, Manuel? Exatamente. Então vamos lá. Prosseguindo aqui, diz aqui o seguinte, Manuel, que sua mãe era soldada da borracha, no caso, né? Aí diz aqui assim, no caso aqui também com caça, com pesca, sofria com a falta aí de oportunidades no município e também, obviamente, a falta aí de escolaridade e alfabetização. Após momentos de muita dificuldade, diz aqui você, minha mãe tomou
a decisão de sair do interior lá de Pauini e vir para a capital Manaus. É um choque de realidade, né? Com certeza. E vim para a capital de Manaus. Aliás, para Manaus, a capital. Onde moramos de favor no início. No entanto, minha mãe conseguiu um emprego em um condomínio onde trabalhou por um período e saiu do emprego devido aí à falta de pagamento. Quer dizer, já bastava mais as dificuldades que passava no interior, chegou aqui, Isso. no começo pareceu bom, no desenrolar... Exatamente, a gente saiu lá do interior, né, aqui para Manaus em busca assim, de oportunidade, e quando chegou aqui ela conseguiu esse emprego trabalhando no condomínio de serviços gerais. Deixa eu te perguntar uma coisa, não perca seu raciocínio, por favor. Sim. Você tinha quantos anos nessa época aí? Eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos. Era uma criança, né, Manuel? Uma criança. Mas uma criança que desde cedo eu tive que aprender o que é a responsabilidade da vida. Porque desde cedo eu tive que ter essa parte de também trabalhar para ajudar. Só para você ter ideia... Tem irmãos? Tenho irmãos. Mais novo ou mais velho que você? Todos mais velhos. Você é o caçula? Isso, sou o caçula. E aí? Só para você ter ideia, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. 9 anos de idade eu já tinha essa necessidade de trabalhava em fazendas, em agriculturas, onde aparecia oportunidades, às vezes carregando tijolo, às vezes enroçado, para ganhar ali, naquela época o real era um pouco mais valorizado, né? Às vezes R$1 por dia, R$2 e levava ali para casa para trazer comida para dentro de casa. Foi uma infância bem difícil mesmo, né? Foi uma infância difícil. Tá, e aí quando vocês vieram para Manaus, a sua mãe foi trabalhou nesse condomínio. Isso. Né? E daqui a pouco ela se deparou com essa realidade da cidade grande, né? Onde tudo é mais longe, onde tudo é mais caro, onde nem tudo aqui dá tempo de você plantar para ter tempo de sequer colher. Né? Porque ela ainda tinha a caça, tinha a pesca que ela poderia ir fazer, tinha uma macaxeira no fundo do quintal de casa e por aí vai. Isso. Na capital tudo tinha que ser adquirido com dinheiro. Com dinheiro. E se não tem um emprego ou no trabalho e não recebe... Isso. Chegou um tempo, Glauber, que a gente teve que... A mamãe, por não ter nenhuma oportunidade, também pela falta, né, como a gente já falou, da alfabetização, não conseguir outros empregos, a gente teve que ir para reciclagem, né? Então, eu passei um tempo bastante extenso da minha juventude trabalhando com reciclagem. Você morava em qual bairro aqui de Manaus nessa época? A gente trabalhava no Santa Cruz. Santa Cruz. Eu morava no Santa Cruz. Uhum. E ali Santa Cruz é onde? Me relembra aí, por favor. No Flores. Ah, tá. Ok. Flores. E ali, naquele local, a gente começou morando de favor, né? E quando a gente morava de favor, a mamãe começou a trabalhar, assim, de reciclagem, né? A gente ia catar ali latinha, Qual garrafa, PET. Dona Francisca. Dona Francisca? E aí? Guerreira. É? Assim, muita gente pode querer me olhar assim e dizer, tu não fica chateado assim com a tua mãe por não ter te dado condições. Eu digo que não. Porque tudo que eu passei, né, tudo que eu passei de dificuldade na minha vida, me ensinou... Claro. Né, eu tive essa aprendizagem, né, e me ensinou assim, aquela questão assim, não, eu tenho que lutar para ter as minhas coisas, para me vencer na vida, né? Não é porque eu vim lá de baixo, né? Por isso que aí eu coloquei assim, uma história de sucesso, né? Sim. Porque na minha régua, onde eu estou hoje, eu já tenho um sucesso, né? Eu posso não ter um carro do ano, mas graças a Deus eu tenho meu apartamento. Sucesso não é uma conquista material, né? Exatamente. É uma realização pessoal. De onde eu saí para onde eu estou hoje. Claro. Exatamente. Então, chegou naquela época lá e aí a gente teve que realmente ir para a reciclagem. E através da reciclagem, a mamãe, assim, ela, por mais que ela não tenha estudado, mas ela tinha uma cabeça muito boa. Ela está viva ainda, né? Tá, graças a Deus está Amém. sim. E ela mesmo, a gente trabalhando com reciclagem, ela conseguiu juntar dinheiro para construir uma casinha. E aí, com muita dificuldade. Imagina, hein? Você está falando, eu estou imaginando aqui a sua história. Exatamente. Então, ela... ali, imagina, assim, a gente trabalhando ali, na época da minha infância, era até tranquilo, né? Mas conforme eu ia crescendo... aquilo ali ia se tornando meio chato para mim, entendeu? Meio que aquela profissão me incomodava, porque não que tenha algum preconceito contra isso, mas porque eu sofria muito assim, no colégio, o pessoal, catador, filho da catadora e tal, então tinha muito essas questões. Aí foi passando o tempo, eu comecei a ir, por exemplo, assim, para vender jornal, né? Eu ia para trabalhar assim de ajudante de pedreiro, se aparecia um quintal, eu ia limpar,
Então, eu comecei a buscar outras coisas, né? Já que ali naquela profissão eu não estava assim tão bem, então eu comecei a buscar outras coisas. Você estava estudando nessa época ou não? Nessa época eu estudava, sim. Estudava e dava um jeito de trabalhar, de ter seu dinheirinho também. Sim, exatamente. Então, olha só, agora há pouco você comentou aí que algumas pessoas comentam com você, você não ficou chateado com a sua mãe, que não te deu oportunidade e tal, não sei o quê, né? Eu, particularmente, Manuel, eu tenho uma coisa comigo. A pessoa que ela induz eu a ter qualquer tipo de atrito com um familiar, ainda mais com a mãe, que mãe nós só temos uma, né? Exatamente. Só temos uma. Então, essa pessoa ela não serve para estar próxima de mim. Eu tenho isso comigo. Opinião pessoal minha, entendeu? Por que ela não serve para estar próxima de mim? Porque se ela fala isso, para mim ter uma... Ela questiona isso em relação a um comportamento ou a uma vivência minha com a minha própria mãe. Rapaz do céu, imagina como essa pessoa não é. E futuramente ela pode ser contra mim. Exatamente. Entendeu? E porque mãe é mãe, né? É Dona Francisca, né? Dona Francisca. Dona Francisca, um abração para a senhora, hein? Tô ouvindo aqui a história do seu filho aqui, eu tenho certeza que a senhora não contribuiu só 10, 20, 30 ou 90%, não. Foi mais de 100%. Que a senhora também sabe, às vezes, que a senhora chorou e ele não viu. Tenho certeza disso. Isso é verdade. E você vê. E com essas dificuldades que a sua mãe passou e que você viu, sentiu na pele de perto, Manuel, você aprendeu também a dar valor nas pequenas coisas, né? Positivo. Nas pequenas coisas. Então você foi dando valor no que para muitos hoje é deixado de lado. A dignidade, a honra, a palavra. Na verdade, pessoas que falavam, não, rapaz, porque eu acredito que também no seu caminho de adolescente para a fase adulta, ou até antes um pouco, eu acredito que apareceu também para você algumas oportunidades. Apareceram bastante. Né? Que estavam ali, digamos assim, maquiadas. De oportunidade. De oportunidades, mas na verdade eram tentações que te levariam talvez para um caminho diferente. Exatamente. Né? Pode falar. Tivemos sim, teve um tempo que muitas pessoas, né? A gente tinha aquela questão das amizades, né? Então, uma certa vez me chamaram até era negócio de adolescente, me chamaram para fazer confusão, assim, né? Sei. Negócio de fazer confusão, assim, pessoas assim de galera. Eu tinha um medo terrível quando eu era adolescente. Imagina, né? Imagina o cenário. Né? A gente morava ali no Santa Cruz, ali próximo do Hip Hop, né? Então, tinha algumas amizades ali, alguns vizinhos próximos que não era assim tão interessante, né? Pessoas assim que não queriam seguir um caminho do bem. E eles me chamavam para se envolver com isso. E eu tinha um pavor, cara, até pelo formato que a mamãe me criou. Claro. A minha mãe me criou sempre na rédea curta, né? Então, ela dizia, se tu for por esse caminho, pode ser que tu não consiga voltar. E eu sempre tive isso na minha cabeça. Se eu aceitar um convite de um camarada desse, pode ser que eu não consiga voltar. E teve uma vez que aconteceu algo igual a isso. Um cara me chamou, a gente vai ali, e eu conhecia todo mundo, falava com todo mundo, mas eu não ia no caminho que eles iam, né? Então ele falou, eu vou ali, a gente vai fazer o negócio. Eu falei, não, cara, fui para casa, me escondi, e eu tinha um pavor de qualquer coisa que fosse relacionada a coisas erradas. E esse pessoal, eles foram. E quando eles foram, no dia seguinte que eu fui lá dar uma volta na rua, né, saber como é que tinha sido, tava tudo preso. Então, naquele dia, foi meio que Deus falando assim para mim, né, segue o caminho do bem. Não faz nada que você ache que vai te prejudicar. E a partir daquele momento... você ouviu, né? A minha fé foi meio que... A minha mãe tinha me falado, mas assim, Deus falou no meu ouvido comigo. Não faz nada que vá te prejudicar. Se você acha que vai dar errado, filho, não vá. Então, mesmo desde ali, quando eu era adolescente, eu já tinha esse pensamento. Então, o que é certo, eu vou buscar fazer o certo. Mas o que é errado, eu vou sempre estar do outro lado. E assim, né, cara? Às vezes parece que fazer o certo é mais difícil. Sim. Às vezes dá a impressão que fazer o que é certo é mais penoso, é mais doloroso. Não, vou buscar esse caminho aqui porque vou buscar esse atalho aqui porque é mais rápido, porque eu não vou me esforçar tanto e vou chegar onde eu quero primeiro que ele. Tinha até um professor meu que falava assim. Um professor meu batia muito na tecla, né, no meu tempo de ensino fundamental. Meninos, não tem atalho. Não existe atalho. Se o negócio está muito fácil para você, desconfie. E, cara, sinceramente, ele tem toda a razão. Quando vem algo assim, uma bandeja muito fácil para você, desconfie. Busque
avaliar as verdadeiras intenções, o que está por trás daquilo ali, né? E avalie. Muitas coisas vêm assim, é uma benção, é benção mesmo? Deixa eu avaliar como é que vem aqui, né? Então, assim, quando o negócio vem muito fácil, a gente tem que sim dar uma avaliada para ver se é correto aquilo que vem chegando para você. Inclusive, você que está em casa aí agora, você sabe muito bem do que nós estamos falando. Existem situações que vêm disfarçadas de oportunidades, mas que na verdade são ciladas, né? São ciladas que acabam levando aí os adolescentes, a juventude, para um caminho obscuro, né, Manuel? Exato. Obscuro, porque eu acredito que você, assim como eu também, e também o pessoal daqui da produção toda, todos que estão aqui, né? Já tivemos amigos, colegas, que infelizmente, ao invés de permanecer no caminho reto, eles se desviaram para um atalho. E o atalho, no final, teve um fim que talvez não foi tão bom para esses amigos nossos, né? Ó, só para você ter ideia, hoje eu chego lá no bairro onde eu morava, onde eu passei a minha infância, eu chego lá no meu carrinho, né, graças a Deus. Todo mundo te conhece lá? Quase todo mundo me conhece lá, porque do tempo, né? Teve um tempo que eu saí de lá, mas muita gente me conhece. E aí eu encontro aqueles amigos meus da infância, né? E eles ficam me olhando assim, cara, que carro é esse? A reação deles, né? A reação deles, assim, pô, tu tá trabalhando aonde? Ah, eu tô trabalhando ali na empresa no distrito. Oh, legal, cara, pega meu currículo, assim. Então, isso demonstra que essa parte do estudo, né, é um caminho correto para se seguir. Isso demonstra que o preço que você pagou para valorizar o estudo gerou em você, com o tempo, uma credibilidade. E hoje eles têm você como uma referência, né? Exatamente. Uma referência de não mais um que talvez ali, no Santa Cruz, né? Santa Cruz. Que talvez ali no Santa Cruz teve um caminho doloroso, mas você pagou preço, você gemeu, você teve renúncias, você exigiu de você certas situações, sacrifício, enquanto muitos saíam para a balada, porque a juventude é assim, infelizmente, hoje, né? Vou para a balada. Eu acredito que teve vezes que você deixou de ir para alguma coisa que muitos colegas seus queriam que você fosse, e você falou, não, vou abrir mão disso aqui porque hoje eu tenho que estudar, porque amanhã eu tenho prova, porque depois eu tenho um trabalho para entregar, porque eu tenho que centrar nisso aqui. Você teve focado. Até a questão do meu apartamento mesmo. A compra do meu apartamento uma conquista, né? Foi isso. Porque na época que eu comprei meu apartamento, eu não tinha um salário assim, Manuel tem um salário aqui excelente, não. Eu tinha um salário assim básico, né? Era maior que o salário mínimo, mas no salário básico. Sim. E eu tive que apertar o cinto. E com dificuldade, né? Que você nem imagina. Era juros de obra, as coisas que a gente tem que pagar lá, né? Para caixa, tem que pagar lá para corretora, tudinho. Aí tem a BITS, tem isso, tem aquilo, registro. Então tem todo ITB registro, não sei o quê. Exatamente. Então, quando eu meti a cara que deu certo o financiamento, com toda a entrada, eu fiquei assim, primeiro sem acreditar. Eu falei, meu Deus. Sabe um negócio assim que não... Assim, você não estava esperando? Você até foi, mas meio que, né? Meio incrédulo. Peguei todos os documentos e entreguei. Aí eu falei, cara, isso eu não vou conseguir pagar, mas mesmo assim eu fui lá e tentei. E deu certo. Foi aí que você se assustou, né? Foi aí que eu me assustei. E aí, Manuel? Mas foi um susto que depois eu sentei assim e falei, não, é um sonho, cara. Quantas pessoas aí fora não estão tentando agora ter o seu próprio apartamento, ter sua casa própria e não conseguem? E Deus veio aqui e fez isso aqui dar certo para mim. Eu falei, não, filho, o que eu puder fazer, eu vou fazer extra, vou fazer trabalhos por fora, vou vender, né? A gente trabalhava muito com questão de venda de cosméticos, eu cheguei até a vender cosmético também. Foi mesmo? Para poder ajudar a pagar. Complementar a renda, né? Complementar a renda, entendeu? Então eu sempre tive assim, tive essa mentalidade empreendedora. E eu peguei, fiz assim do possível para manter e hoje tá lá com o meu apartamentozinho, graças a Deus. Graças a Deus. Olha, tá vendo só? Da mesma maneira que o Manuel conseguiu, você também do outro lado pode conseguir, pô. Você pode conseguir. Agora também, Manuel, eu tô vendo aqui o seguinte, quando você citou o assunto aí do apartamento, que você foi, mas meio que incrédulo, não acreditava muito e tal, e quando deu certo a aprovação, né, no caso do seu financiamento, acredito, você imediatamente você colocou os pés no chão, né, porque você se viu diante de um sonho e você falou, peraí, agora eu vou ver aqui, eu tenho as minhas necessidades semanais, mensais, eu tenho que comer, eu tenho que investir, eu tenho que pagar água, a luz, o aluguel, não sei. Mas dentro das necessidades, você criou algumas prioridades. Sim. Então, qual que são as minhas prioridades? Minhas prioridades são essa, que é o que você tem que fazer. Você que está nos acompanhando agora em casa, no trabalho, no busão, aonde você estiver. Um abraço especial para vocês. Mas, você
pegou dentro de todas essas suas necessidades, eu creio que você foi ali e começou a detectar quais seriam as prioridades para que você, Sim, todo mês, ao longo de algum tempo, pudesse honrar o seu compromisso até chegar onde você chegou. o momento da entrega da chave. É. Né? Até hoje, na verdade. Até hoje ainda estou Então você pagando teve que abrir. Riscou algumas coisas que você iria abrir mão, Sim. algumas coisas que você iria economizar mais. Na época eu ainda frequentava festa, né? Então eu parei. Né? Cortou. Na época eu frequentava festa, parei. Se eu tinha que sair com as meninas, eu também cancelei. Até é interessante a forma que eu conheci a minha esposa, né? Porque nessa época, por exemplo, tinha um convite de uma menina para sair. Aí eu avaliava, não, no final do mês eu tenho que pagar as minhas contas. Então eu não aceitava, entendeu? Então se eu não podia, eu não ia. E a minha esposa já foi algo diferente. Mesmo eu falando para ela que eu não podia, ela chegou comigo e falou mesmo assim, não, mas eu vou pagar hoje para você. É mesmo, ué? E aí foi quando eu céu. eu falei, essa daqui ela é diferenciada. Ó, tá vendo aí, ó? Você que na época falava pro Manuel pra sair, pra ele pagar, tá vendo? Você não ficou em segundo nem em terceiro plano, você ficou em último plano. Por quê? Porque ele tinha as prioridades. A gente tá falando de uma maneira, né, extrovertida aqui, sim. mas é isso aí que te fez chegar onde você chegou. Você criou dentro das suas necessidades, você criou as suas prioridades. Exatamente. Eu vou priorizar isso aqui, porque eu sei onde eu quero chegar. Né? Isso aqui espera. Isso aqui aguarda, isso aqui pode ficar para o mês que vem, para o outro ano, mas isso aqui é minha prioridade. Né? Você vê, aí você encontrou uma que falou para você, não, eu pago, vamos comigo. Quer dizer... que não estava, tipo assim, só interessada em aonde eu podia levá-la, mas estava interessada em estar comigo. Em chegar junto com você em algum lugar. Exatamente. Mesmo eu não tendo, naquele momento eu ainda não tinha. Eu estava pagando ali o negócio que estava lá, ainda ia ser entregue a chave depois. Como é que é o nome da sua esposa? Loiana. Manda um abraço, manda um beijo para ela aqui, ela tá te vendo. Minha princesa, abraço para você, te amo muito. Ela sabe que é a âncora lá de casa. A família precisa dessa pessoa. Põe um fundo romântico aí, pelo amor de Deus, porque pintou um clima aí, meu cara. Pintou o clima, né? Pela telinha aí. Tá certo, então. Olha só, você que tá acompanhando a gente aí, pega agora esse link aqui nosso, espalha geral pros seus parentes, familiares, pros seus amigos, pra sua cadeia aí de convívio da rede social. Facebook, Instagram ou YouTube ou qualquer outra rede social sua, tá bom? Tá certo? Podcast, vamos que vamos, tá contigo. E você, tá com a gente. Diz aqui, ô Manuel, diz aqui o seguinte, olha, com muita perseverança também iniciei aí uma graduação em contabilidade. Você é contador? Hoje eu ainda estou estudando. Estou no 5º período de contabilidade. Pô, já tá para se formar, pô. Já. São 6 períodos? Ou são 8? São 8. 8, né? É. Já tá. Mas a primeira que eu fiz foi de logística. Eu fiz de logística e depois eu fiz uma pós-graduação. Uhum. Eu tô vendo aqui. Aí depois da pós-graduação, finalizei. Aí eu iniciei agora recente a graduação em contabilidade. E aí quando eu iniciei a graduação em contabilidade, meio que dentro das profissões, meio que eu me encontrei. Foi uma área muito boa de iniciar o estudo. Certo. E eu tô vendo aqui o seguinte. Até aqui, nós falamos aí durante mais ou menos aí 16, 18 minutos, falamos aí da sua superação pessoal. Isso. Da onde você saiu, acredito eu, sem nenhuma perspectiva de vida, onde você morava, lá no interior de Pauini, né? Não menosprezando jamais a nossa população querida do interior, até porque eu conheço 54 municípios do interior pessoalmente, de pisar o pé, entendeu? E sei da realidade dura e difícil que cada um de vocês tem aí. Sei. Aí na Calha do Purus, um abraço especial para todo mundo aí de Pauini. Mas, após você sair de lá, como eu disse, sem essa perspectiva alguma, até porque era uma criança, 9 anos de idade, se não me engano, né? Isso. 8 para 9. E depois de ter passado por toda essa dificuldade, ali na pré-adolescência, adolescência, juventude, chegando próximo aí da fase adulta, você então, depois que você alçou, digamos assim, um voo, um salto maior na sua vida, você se casou, constituiu família, né? Você... Só colocando assim Pode falar. Um adendo. Assim, no meu trajeto de vida, eu acho que 2 pontos que foram muito importantes. Por favor. A questão do estudo, né, que a gente já comentou aqui, Uhum. e a oportunidade que eu tive de trabalhar na empresa que eu estou hoje. Né?
Porque dentro dessa empresa, como a gente trabalha lá numa empresa japonesa, cultura japonesa... No distrito? No distrito. Qual nome? Pode falar o nome da empresa. A Honda. A Honda. Fábrica da Honda, mas a gente é uma empresa terceirizada que é a LSL. Certo. Mas a gente trabalha muito em conjunto lá. E quando eu recebi essa oportunidade de trabalhar lá, eu tive assim um ganho de conhecimento e experiência muito grande lá. Foi através de lá... Só para você ter ideia, antes de eu iniciar a trabalhar lá, eu trabalhava de serviços gerais numa academia. Né? Então, estava ali sem carteira assinada, numa academia, ganhando ali aquele por quinzena, aquele valor bem baixo, né? Bem abaixo do salário mínimo na época. Né? Mas eu trabalhava lá porque eu tinha que sustentar, tinha que trazer comida para dentro de casa, tinha meus deveres. Você não fazia corpo mole, né? Não, eu trabalhei de auxiliar de pedreiro, de gesseiro. Como é que chama auxiliar de pedreiro aqui? Auxiliar de pedreiro. Auxiliar de pedreiro é um nome técnico, né? Técnico. Por exemplo, eu conheço auxiliar de pedreiro, porque eu fui também auxiliar de pedreiro. Sim. Na minha época era orelha seca. Falava orelha seca. Sim. Por quê? Porque é uma pessoa, digamos assim, que tá ali... Faz tudo. Faz tudo. Exatamente. Você carrega um tijolo, você prepara uma massa, carrega o seixo, você carrega a areia, puxa o cimento. E é pesado, hein? Pô, se não pesado, tiver uma bitoneira... no sol quente... Né? E na minha época lá não tinha esse negócio de bitoneira, não. Era bater Monta massa... desmonta andaime pro pedreiro. Bater massa no sol quente, carregava aquelas latas de concreto para encher laje, quebrava, né, quando a gente ia... E diga-se de passagem, um serviço muito digno. Com certeza. Que, na verdade, é o primeiro trabalho de muitos e muitos homens, muitos e muitos profissionais aí. Porque dá essa oportunidade. Talvez não tenha vaga lá no distrito, talvez não tenha vaga lá numa loja do shopping, mas tem uma vaga ali naquela obra, na esquina da sua casa, na rua da escola, em algum lugar. Que é onde eu trabalhei, pô. E quem quer sustentar a sua família, trazer provimento para dentro da sua casa, não vai fazer corpo mole. Aquele cara vai lá, vai bater sua massa, vai fazer seu trabalho. Dignamente. No final do dia vai estar cansado, sim, com certeza. Né? Que é um trabalho muito pesado. Mas ele vai conseguir o sustento da sua família através desse trabalho. Exatamente. E aí, voltando aqui, você veio, aí você cresceu, estudou. Sim. O ponto fundamental que você disse aí, né? O estudo, o trabalho, a empresa que te deu oportunidade, você aproveitou, abraçou, agarrou essa oportunidade, está até hoje. Né? Acredito que de quando você entrou até hoje, a tua força lá dentro, em termos de dedicação, de empenho, em conhecimento, em curiosidade, querer saber crescer, é a mesma. Com certeza. Tenho certeza disso, senão você não estaria lá. Exatamente. Porque toda empresa também investe no funcionário que quer crescer junto. Isso. Né? Então, assim, aí você resolveu tomar uma decisão, uma atitude de pensar no próximo. Isso. Como é que foi isso? Bom, iniciou através da faculdade de contabilidade. Uhum. Primeiro eu abri uma empresa, né? Você abriu? Eu abri uma empresa mesmo para mim. Por quê? Eu falei mesmo assim, eu tô fazendo contabilidade, mas eu preciso de experiência. Nada melhor para mim ter experiência do que eu abrir uma empresa e ir trabalhando ali com as burocracias mensais dessa empresa. Desculpa a pergunta. Qual o ramo de atuação dela quando você abriu? Consultoria contábil. Consultoria contábil. Isso. E aí? MHL Consultoria Contábil. Então eu iniciei com essa empresa de consultoria contábil. Eu comecei a trabalhar, inicialmente eu comecei a fazer imposto de renda. Né? Então a gente fez todo um curso lá dentro da faculdade. A faculdade fez um curso intensivo lá de aproximadamente 2h30 só falando sobre imposto de renda. Então eu saí de lá com muitas anotações e com muito conhecimento. Aí foi na época que eu iniciei a fazer dos meus colegas lá do trabalho. Né? E fazer a minha também. E aí eu falei, eu vou expandir um pouquinho mais essa questão de imposto de renda. Né? Então aí eu comecei a fazer de outras pessoas. Né? E quando eu fui fazendo de outras pessoas, fui ganhando mais experiência, mais conhecimento, fui avaliando que dentro daquele rol lá não tava tudo corretíssimo. Né? Eu tenho uma amiga minha que até hoje trabalha comigo, que é a Yara, que ela é contadora há mais de 35 anos de carreira, e ela sempre me acompanhou nessa minha trajetória. Né? Porque como eu não sou contador, eu preciso de uma contadora do meu lado, avaliando cada passo que eu estou dando. Ela está contigo até hoje? Até hoje. Manda um abraço para a Yara, pelo amor de Deus. Oi, Yara. Abração aí, obrigado pela nossa parceria aí. E aí? Então, aí depois dessa parte dos impostos de renda, eu falei, não, agora eu vou dar um passinho a mais aqui. Eu vou querer trabalhar com abertura de empresa, microempresa, que é um pouquinho mais complexa. Sim. Né? Aí depois do Desculpa te interromper, Sim. por favor, mas não perde seu raciocínio, não. Tá. E que muitos acreditam que, assim,
popularmente falando, é muito difícil, é muito ruim, dificultoso, burocrático abrir uma empresa, né? Mas hoje não tá tanto assim, não. Não, hoje em Já dia foi bem pior. Tá mais digital as coisas. Hoje tá mais digital, você pode abrir até no próprio celular. Isso. Não é verdade? Uma MEI, é MEI que fala, né? A MEI, se eu começar a abrir agora, 1 hora eu consigo estar com o CNPJ da pessoa aqui. É mesmo? Exatamente. Agora, a microempresa, que é um porte maior do que a MEI, já é um pouco mais difícil. Já demora, assim, acho que uns 2 dias no máximo. Se fizer E é tudo bom certinho, esse teu conhecimento, porque tem muita gente acompanhando a gente agora aqui que talvez tenha esse interesse, sim, mas não tem esse conhecimento. Como que é? Por onde começa? Como que faz? Tem gente que tem medo, sim. até pelo falta de conhecimento, né? E olha, nós estávamos comentando aqui, não perde o raciocínio não, Manuel. A gente estava comentando aqui nos bastidores, antes de iniciar o programa, eu e o Manuel, que o que mais os governantes... Quando eu falo governante, eu estou falando de políticos. Estou falando da velha política. Estou falando daqueles coronéis da política. Aquelas pessoas que gostavam de tratar e gostam até hoje em alguns estados do Brasil, ainda tem os coronéis da velha política. É verdade. Que eles têm como objetivo, como prazeroso para eles, não permitir que o povo tenha o conhecimento. Porque o povo que tem conhecimento, ele passa a entender aonde ele pode chegar na vida. A pessoa que tem o conhecimento, por isso que o Manuel citou aqui, que um dos pontos principais para ele foi o estudo. Porque o estudo abriu a tua mente. Com certeza. O estudo fez você se ver, se enxergar lá na frente, pô. Né? Como até hoje é. Você sabe que até hoje você tem que fazer uma pós, você tem que evoluir, você tem que fazer uma segunda graduação. Uma segunda graduação. Não quis parar de estudar. Para você ver. Pela importância do estudo. O quanto te abre de conhecimento. Exatamente. Então, eu até falo para os jovens hoje que estão assistindo aqui o canal, né? Não parem de estudar. Pessoal, mais difícil que seja, né? Por mais difícil que seja. Lá em São Sebastião do Atumã, eu morei uma parte da minha infância também lá. São Sebastião do Atumã. Lá eu estudava, você conhece, você sabe que lá é dividido por um rio, né? Um braço do rio. Então, se eu não me engano, o lado da esquerda aqui é o São Francisco e tem o outro lado. Eu não vou citar nome porque agora eu não estou lembrando. Eu também não estou lembrado de cabeça, assim. Mas eu morava desse lado, né? Então eu tinha que andar aproximadamente uns 3 quilômetros, né? Menino, tinha que andar todo dia, aproximadamente 3 quilômetros para chegar do outro lado, né? Tinha que atravessar o rio andando, chegar do outro lado para me poder estudar. Né? E depois, finalizava ali as aulas, eu retornava, todo santo dia. Né? Então essa era a dificuldade. Era quase uma peregrinação. É a dificuldade de muitas pessoas que moram, né, nessas regiões assim mais afastadas. Certo. E aí você que está do outro lado, você acaba entendendo por que muitos não querem que você tenha o estudo, o conhecimento. Sabe por quê? Porque quanto menos conhecimento você aí do outro lado aí tiver, melhor para quem está no poder dirigindo, governando a sua vida. Seja ele um vereador, um prefeito, um deputado, um federal, um senador ou um próprio presidente da República. Né? E quanto mais conhecimento você tiver, mais você investir nos seus estudos, mais a tua vida vai andar para frente, mais você vai evoluir, mais você vai caminhar, mais você vai crescer, mais você vai se ver lá na frente com um propósito, uma perspectiva de vida muito além do que você é hoje. Agora, para chegar até lá, tem um preço a se pagar. Tem renúncias a se fazerem, sacrifícios que vão exigir de você abrir mão de muita coisa que você gosta, para você chegar onde poucos conseguem chegar. E aí, Manuel? Você é um deles. Dos poucos que chegaram e ainda estão chegando, porque eu tenho certeza que você ainda tem uma visão de alçar um voo maior. Sim, eu tenho a visão de crescer ainda mais, né, cara? Esse âmbito, assim, do estudo, do aperfeiçoamento profissional é algo muito bom. E aí, como eu estava falando lá na questão da empresa, né? Aí, como eu estava me desenvolvendo, e dentro dos atendimentos que eu recebia, tinha muita gente que não podia pagar, né? Então, muita gente que as pessoas me mandavam, essa pessoa aqui, ela quer abrir um MEI. Aí eu ia conversar com as pessoas, tanto abrir MEI como fazer a declaração. Às vezes é um idosinho, né, que mesmo ali na aposentadoria, já um senhorzinho de idade, uma senhorazinha de idade, tinha que estar fazendo declaração, mas não entendia, às vezes cheio de dívida, não tinha condições. E aquilo ali me mexia, entendeu? Me mexia porque eu já pensava na minha mãe, eu pensava na dificuldade que eu passava. Você queria ajudar, né? E eu queria ajudar.
não é só aquele negócio de monetizar, só trazer dinheiro pro meu bolso. Ah, não tem condições, então fica aí pro canto. Aí eu ficava assim, não, eu vou ajudar. Aí eu pegava, comecei a fazer declaração, né? Aí, não posso pagar. Não, tá, tudo bem. Eu tenho um sonho, quero abrir uma empresa aqui, mas eu não consigo, eu não sei o que fazer. Não, vem aqui comigo que eu vou te mostrar, vou te falar o que precisa, o que não precisa. No final da consultoria, aí eu perguntava, quer abrir a empresa? Quero, mas não tenho condições. Não, então eu vou te ajudar. Tudo gratuitamente? Tudo gratuitamente. Tudo gratuitamente. Então aí eu fui pensando assim, cara, se eu for pensar só no dinheiro, o que eu vou levar de bom dessa vida? Vou sair daqui só encher o bolso, mas e aí? O que eu fiz de bom para as pessoas? Se eu for perguntar lá pro Glauber lá, o que eu impactei lá na vida dele? Né? O que o Glauber impactou na minha vida? Então, isso são marcas que a gente deixa na vida das pessoas. Então, legado, né? Então, eu comecei a expandir mais essa questão. Então, eu falei mesmo assim, então, o que dá para mim fazer que não me prejudique tanto, porque até por conta de tempo, essas coisas, tem o meu trabalho, né? E aí foi a questão do meu primeiro projeto, que foi o Ajuda Empreendedora. Né? Então eu falei, não, eu vou iniciar aqui. Projeto Ajuda Empreendedora. Ajuda Empreendedora. Que tinha essa finalidade. Isso, tem mais aí? Do Ajuda Empreendedora? Tem mais ou não? Não mandei. Não, né? Tá, pode falar. E aí? Mas saiu até recebeu a oportunidade, né, de jovens empreendedores na Crítica. A Crítica me chamou, fez uma reportagem. Depois Poxa, que bacana. Posso mandar para vocês aí, por favor. Vocês verem. Sim. E a partir dali, mais pessoas começaram a me buscar. Eu tenho interesse de abrir uma empresa. E teve feedback super positivo. Eu postei lá no meu Instagram, lá, pessoas agradecendo. Eu tô mais de tanto tempo sem que eu não conseguia abrir uma empresa. Aí, graças ao Manuel, foi lá. Que às vezes, que nem você mesmo citou, né? A falta de conhecimento, às vezes, assusta a gente. Né? Às vezes, o pobre, o empreendedor lá que está correndo atrás do seu pão de cada dia... Pô, eu quero me formalizar, eu quero buscar alguma coisa assim melhor, um empréstimo, para ter um capital de giro aqui. Só que ela não sabe como fazer isso daí. E às vezes ele acha que só chegar comigo e perguntar como é que ele consegue fazer isso daí, ele acha que já vai gastar ali uma fortuna. Horrores, né? E nem é isso, né? Então era isso que as pessoas tinham que ser acalmadas. Então lá na Crítica ajudou a trazer essa tranquilidade. Então as pessoas começaram a chegar mais a mim. E olha só, você que está acompanhando a gente aí agora pela nossa live, pelo Facebook, Instagram ou pelo próprio canal nosso aqui do YouTube, você daqui a pouco você tá se perguntando, né? Vem cá, como é que a gente faz para poder falar com o Manuel, ter esse direcionamento, né, profissional dele em relação aí como abrir, como fazer, como orientar? Daqui a pouco o Manuel vai deixar aqui a rede social dele, tem um contato de WhatsApp também, né? Tem um contato de WhatsApp para que você possa contar também com o apoio do Manuel. Eu já estou pensando em contar com o seu apoio aqui, Manuel. Conte comigo, entendeu? Com certeza. Porque olha só, Manuel, quanto mais pessoas nós alcançarmos, nós ajudarmos, eu entendo o seguinte, no coletivo todo mundo cresce. No individualismo, só um se dá bem. Isso. E quando só um se dá bem, é aquele velho pensamento de que, para mim, estando bom, o resto, desculpa a expressão, que se dane. Exatamente. Né? E esse pensamento, isso já é passado. Né? Isso já é passado. Hoje todo mundo depende um do outro. Isso. Hoje ninguém faz mais nada sozinho. Né? E quem tem esse pensamento, eu vejo isso, quem tem o pensamento individualista é uma pessoa que logo ali na frente ela entra em queda livre para o precipício. Né? Não é à toa que hoje eu tenho uma parceria aí com a Yara, que foi uma pessoa que me recebeu de braços abertos e que me ajudou bastante nesse projeto. Uhum. Porque eu entrei na faculdade e eu não tinha conhecimento prático. Né? Então, quando eu resolvi fazer isso, eu chamei ela. Yara, eu estou com esses planos, mas eu preciso da tua ajuda. E ela? E ela ficou até que ela falou, Manuel, eu vou te ajudar. E aí foi que a gente Qual a função da Yara? A Yara hoje ela é minha parceira mesmo, como se fosse a minha sócia dentro da empresa. Então, tudo que a gente... Rapaz, podia ter a Yara também, né? Numa próxima oportunidade, os dois. Com certeza. Né? Que bacana, isso é muito legal. Quando você encontra uma pessoa que, juntamente com você, tem esse espírito, esse pensamento em servir, em ajudar, rapaz. E eu vou te falar, não é todos os profissionais que abrem as portas para te ajudar, não.
Assim como o seu podcast hoje que está aqui, ouvindo a comunidade, né? Abrindo as portas para a comunidade. Ouvindo a ponta, né? Exatamente. Não é todo mundo que faz o trabalho que você está fazendo. Sim. A maioria quer pegar ali só quero pegar ali só quem é famoso, só quem tem relevância. Rapaz, eu ouvi muito isso aí, cara. Não é verdade? No começo falaram assim, poxa, mas quem que você vai levar? Não, é surpresa. No início, né, na estreia e tal. Quem que você vai levar? É surpresa. Quando a gente começou a divulgar quem nós traríamos aqui, assim, para muitas pessoas, são pessoas de pouca visibilidade. Isso. Mas a minha visão e concepção, e também de toda a equipe, nós chegamos numa reunião, num consenso, em que nós teríamos que valorizar quem está na ponta. Porque ninguém que está aqui em cima chega aqui em cima sem a ajuda de quem está aqui embaixo. É isso. Perfeito. Entendeu? Perfeita colocação. Né? Então, tem todo mundo, como você bem disse, todo mundo se preocupa no fulano que tem tantos seguidores, no Beltrano que tem um nome já ali e tudo mais. E nós resolvemos ir pelo outro lado. Né? Estar com aquelas pessoas que, talvez até para a sociedade, elas são neutralizadas, são invisíveis, são pessoas esquecidas. Mas mostrar para elas que elas não estão esquecidas. Né? Exatamente. E aqui tanto é que um dia eu falei, rapaz, eu quero trazer um gari aqui. No dia do gari eu comentei, não foi, Gleitson? Falei, quero trazer um gari, só que estava muito em cima. Não conseguiu. Não dava. Entendi. Não dava. Falei, não, vamos trazer ele de uniforme e tudo mais tal. Não, Por quê? Porque é uma pessoa que a gente precisa dela, pô. Exatamente. O que seria de Manaus, o que seria da frente da minha casa, da sua, onde você mora, de todos nós aqui, se não fosse o gari passando ali todo dia, 1, 2, 3, 4 vezes por semana, coletando o que a gente despreza. Exatamente. Não é verdade? Então, todas as profissões, todo ser humano é digno de ser respeitado. E eu vejo assim, eu penso assim, entendeu? E aí você, junto com a Yara, começou essa parceria e tem dado certo. Sim, tem dado certo. Porque ela me ajudou bastante ali na parte da empresa. E como ela me ajudou na questão do conhecimento prático, aí eu consegui iniciar o projeto. Eu falei, Yara, eu vou agora iniciar um projeto aqui. Mas mesmo assim eu ainda vou precisar da tua ajuda. Certo. Fora das questões da empresa. E ela nunca se disse contrária, entendeu? A querer ajudar. Que bacana, hein? Sempre esteve disposta a ajudar. Parabéns a Yara e pela atitude nobre dela. Parabéns a Yara pela dedicação, empenho, pela renúncia certas vezes também, né, Yara? E até falo uma coisa, que outros profissionais deveriam tomar a mesma atitude. Assim como é uma atitude que eu vou querer seguir. Uma atitude de pegar ali quando eu estiver formado, tiver ali meu CRC, pegar ali os alunos que estão iniciando, que têm aquela vontade de fazer tudo na prática, chamar eles assim para próximo de mim e ensinar também. Claro, verdade. E olha, e você que está do outro lado também, você pode, à sua maneira, da sua forma, ajudar quem de repente está do seu lado também e talvez ela demonstre que não precisa, mas você pode ter certeza, todo ser humano precisa pelo menos de atenção, precisa de pelo menos aí de alguém que o ouça, precisa de pelo menos alguém que converse com ele, que fale, quanto mais alguém que estenda a mão e ajude a levantar. Todo ser humano, nunca despreze ninguém. Tá bom? Tá certo? E vamos lá. E aí você começou com esse projeto, e eu estava lendo aqui, enquanto você falava, do projeto social Comunidade em Ação. Esse é o atual? Isso, esse é o atual. É o atual, né? Isso. E falei. O que o projeto Comunidade em Ação, que você iniciou, você criou, né? Isso, foi o que devido a tudo que você viu, até, acredito eu, que você vivenciou, né? O que o projeto social Comunidade em Ação realiza? Tá tudo aqui, mas eu gostaria que você falasse, para quem está ouvindo, assistindo a gente aí. O Comunidade em Ação, ele foi mais meio que um vínculo também com a ajuda empreendedora. Porque eu estava observando que só a ajuda empreendedora não estava alcançando as comunidades, as pessoas que tinha que alcançar. Certo. E eu divulgando. Aí chegou um dia que eu já tinha essa ideia de formar ali um conjunto de voluntários e a gente prestar serviços gratuitos presenciais, né? Com voluntários. Com voluntários e eu também levar o meu projeto junto com outros voluntários para dentro das comunidades. E aí surgiu essa oportunidade com a Liga Esportiva lá do Vila da Prata. Uhum. Eles fazem um bazar, né, e eles me convidaram. A gente tem um bazar aqui, na véspera do Dia das Mães, a gente pode fazer uma ação social. Agora que passou, recente? Isso, agora que passou. Aí? Eu achei maravilhosa a ideia. Então, como eu já tinha pessoas ali próximas de mim
que estavam também com aquela mesma ideia de querer ajudar o próximo. Ó, eu me formei aqui, ó, eu faço uma limpeza de pele, mas eu quero ir também para a comunidade e ajudar o próximo, né? Eu não posso tirar aqui dinheiro do meu bolso, mas eu posso fazer com serviço. E diga-se de passagem, né, Manuel? Só te interrompendo um pouquinho, o povo manauara é solidário, né? Com certeza. O povo amazonense é solidário, né? Gosta de ajudar, né? Assim, eu sempre falo, eu não nego isso. Eu moro aqui há 13 anos, vou fazer 14 agora. E, rapaz, uma das coisas que me cativou, me fez permanecer aqui, é esse grande e bom coração que o manauara, que o amazonense tem. E desculpa você que está aí do outro lado, que é de outras regiões do Brasil, eu afirmo isso. Porque a gente conhece um pedacinho do país, né, um pedacinho aí, por aí, andando. Eu afirmo que é difícil você ver um povo em outras áreas do Brasil com o mesmo coração, com a mesma intensidade de se doar, de querer ajudar ao outro. Como manauara, como amazonense. Quando eu cheguei aqui, há 13 anos atrás, 13 para 14 anos atrás, uma coisa que me chamou muita atenção foi ver na parada de ônibus, naquela época, ali na Djalma, em frente ao Plaza, né? Foi ver ali uma pessoa que chegou, ela simplesmente chegou ali e falou assim, moça, foi falando com todo mundo que estava ali na parada, aguardando os ônibus passarem, né? Final de tarde, estava lotada a parada. E ela falou, poxa, você pode inteirar aqui minha passagem? Você pode me ajudar? E as pessoas foram pegando, e um dava ali 50 centavos, e outro dava não sei o quê, não sei o quê. Quando ela foi ver, ela tinha valor de 3, 4 passagens, pô. E isso é uma coisa que da onde eu vim, Manuel... É difícil. Não via. Não tinha. Não é que é difícil, eu não via. Entendi. Não é que não tinha as pessoas que precisavam e pediam ajuda. Tinham e tem até hoje. Mas aquela pessoa que era para ajudar, o coração duro, pô. É verdade. Tem muita eu não sei se era o coração que era duro ou era o orgulho. E, rapaz, eu achei aquilo ali muito, muito gostoso, muito bom, rapaz. Muito humano. Então, o povo manauara, o povo amazonense, e não é só na capital, não, pô. Como eu falei, os interiores, né? Eu conheço 54 municípios do interior pessoalmente. Entendeu? Já morei em São Gabriel da Cachoeira, Borba, Itacoatiara. Então, assim, no interior também, pô. Esse amor ao próximo, o manauara, o amazonense, é difícil você achar em qualquer outra área de região do Brasil. Não estou dizendo que não tem. Tem pessoas também assim dadas para ajudar o próximo. Mas igual o povo amazonense, eu vou te falar, filho, é difícil. Até uma vez eu fui lá em São Paulo, eu tive umas viagens aí pela empresa, lá para São Paulo, e aí quando eu cheguei lá em São Paulo, a gente foi sair, né? Acabou o evento lá de apresentação do projeto, a gente foi sair. Aí a gente chegou numa área lá em São Paulo e eu comecei a puxar conversa, porque eu fui muito de puxar conversa com as pessoas, e aí tinha um paulista lá, né? E o paulista já identificou que eu não era de lá. Aí eu perguntei dele por quê. Ele falou, porque aqui em São Paulo as pessoas são muito frias e você todo caloroso, conversando, me dando atenção. Então, só o fato de eu dar atenção já mudou o dia do cara. Já faz a diferença, né? Já fez a diferença, entendeu? E ele falava que lá a maioria das pessoas não tinha aquele comportamento. Para você, confirmando o que você está falando aí. Realmente, verdade. E aí? E o projeto? Aí, lá na Vila da Prata, com o pessoal da Liga Esportiva. Na Liga Esportiva. Aí eles me chamaram. E aí eu fiquei muito empolgado com a ação. Fez. Né? E aí a gente foi para lá e fez. E aí a gente levou lá enfermeira, levou para lá corte de cabelo, levamos para lá uma consultoria jurídica. Né? Então a gente tem até fundamental, né? Consultor jurídico aí que nos apoia. Levamos as meninas que fazem limpeza de pele. E ali a gente atendeu as mães, entendeu? Fez todo aquele trabalho lá com a comunidade. Não só as mães foram beneficiadas naquele dia, mas também a comunidade em geral lá foi beneficiada. O resultado foi satisfatório, né? Com certeza. Teve gente lá que falou, eu não consigo falar com... Essas são as imagens? Isso. Olha que bacana. Essa aí é minha esposa. Sua esposa? É. Sim. E ela tá fazendo um atendimento aí também, né? Tá fazendo atendimento, a parte de limpeza de pele. Ela teve que estudar para apoiar dentro do projeto. Senão, não ia fazer, não ia realizar. A gente tem uma pessoa da família legal, que faz esse trabalho, passou todas as orientações, ensinou para ela, ajudou na compra dos materiais. Esse é você, quem mais? Sou eu, o Jonathan e o Dr. Pimentel. Consultoria jurídica, né? Consultoria jurídica. Ótimo. Exatamente. Pode passar, Glitz. E aí,
Essa ela era convidada da liga mesmo. Uhum. Não era nossa, não. Jurídico também. Mas era jurídica, que também se doou para ir lá Voluntariamente. voluntariamente. Você vê como que é bacana as pessoas gostarem, terem o prazer de abrir mão de um momento, de algumas horas dela para ajudar o próximo. Né? Você vê que nós somos cristãos, você vê que o segundo mandamento que é a Bíblia, que Deus deixou na terra, é amar o próximo, né? Como assim mesmo? Como eu me amo a mim mesmo. E esses dias eu até comentei aqui, eu não lembro qual convidado foi, mas eu comentei aqui o seguinte, que é muito fácil eu amar o meu próximo quando o meu próximo é o meu pai, meu irmão, meu primo, minha esposa, meu filho ou um parente, né, de sangue. Verdade. Então é fácil eu dizer que amo o meu próximo. Mas quando o meu próximo é alguém que vai no evento social que eu nunca vi na vida, não conheço ela, não sei se é uma boa pessoa, de boa índole ou não, mas eu também faço por ela da mesma maneira, intensidade, como eu estaria fazendo por mim, eu estou obedecendo o segundo mandamento de Deus, que é amar esse próximo que eu nem conheço, que eu nunca vi na vida, como eu amo a mim mesmo. Como aqui o exemplo dessa voluntária. Dona Ruth. Dona Ruth, um abraço especial para a senhora e Dona Ruth. É cabeleireira? Isso. É. Voluntária ela também. Voluntária. Eu imagino quantos cabelos ela não cortou só nesse dia, né? Olha aí, pessoal. A Isabelle, a Rosana, são as enfermeiras. Olha que bacana. Que dia da semana foi isso? Foi no sábado. Foi num sábado, onde muita gente queria estar descansando, né? Exatamente. Não é verdade? Ou sair, fazer alguma coisa, né? Pode passar, Gleise. Se tiver mais, pode passar, por gentileza. Tem um vídeo? Solta o vídeo aí, então, por gentileza, por favor. Aí você pode comentar, Manuel, em cima do vídeo aí, tranquilo. Tá? Bom dia, pessoal de Manaus. Tudo bem com vocês? Hoje, véspera do Dia das Mães, eu estou aqui na quadra do Vila da Prata, em uma ação social, junto com vários voluntários que estão apoiando nesta ação social. E nós estamos hoje aqui com corte de cabelo, nós estamos hoje aqui com profissionais de enfermagem, com profissionais de limpeza de pele. Aí eu tava chamando o pessoal para participar da ação, né? Porque às vezes é uma dificuldade que a gente tem, né? De informar para as pessoas que ali tem um benefício para elas, né? Então ali a gente sempre busca fazer isso pelas mídias sociais, até falar que o Wellington, né, que é a pessoa que é responsável lá pelo Vila da Prata, que nos convidou, a gente permanece ainda à disposição de ir lá apoiar. Eles trabalham muito forte lá na... É o Wellington, você falou? Isso, Wellington. Manda um abraço especial pro Wellington aí, pô. Ô Wellington, um abraço especial para você, obrigado pela parceria. E parabenizar ele, né, a esposa dele, a Maria, por trabalhar ali, principalmente com a juventude. Eles trabalham muito com a área do esporte lá na vila, né? Inclusive, eles estão no campeonato agora lá. Eles estão fazendo um campeonato lá para agitar um pouquinho lá a comunidade. Olha, sucesso aí no campeonato, hein? Sucesso aí. Ia falar para você convidar a gente, mas vou te falar logo que eu não só completo o time, fi. Mais fácil eu ficar na torcida. Eu também, eu sou do mesmo time que você. Somos dois, então. Somos dois. Mas, Manuel... aí você realizou esse trabalho aí, e quais são os próximos passos para esse projeto? Aí, depois que a gente realizou aí a gente tem também os voluntários que estão por trás das câmeras, né, que não estão lá junto com a gente como voluntário, mas eles editam vídeo, criam os conteúdos, né, Sim, são pessoas fundamentais. Que vão mostrar o que vocês realizam de coração. Isso. Aí nós temos o Diego, que é o rapaz que faz a nossa edição de vídeo. Nós temos o Leonardo, que é o rapaz que faz a criação dos conteúdos, né? É a galera dos bastidores, né? É a galera dos bastidores, né? Então, eles que estão... Então, a gente pegou e começou a divulgar essas ações sociais. Aí apareceu o Instituto de Pintores Profissionais, convidando a gente para a inauguração desse instituto, né? Que vai ser agora dia 4. 4 de junho. 4 de junho. Certo. Né? Vai ser um domingo. Então aí eu já mexi os pauzinhos lá juntamente com os voluntários, a gente já... Está se organizando. Já está se organizando para a gente estar presente lá. Legal, bacana. E depois dessa ação, a gente vai fazer uma ação lá na minha igreja, onde eu congrego, lá na Cidade de Deus. O instituto também é na Cidade de Deus. Mas a gente vai fazer na minha igreja, lá, IPUB, a Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Conheço. Conhece? Conheço IPUB. Legal. Conheço. E aí a gente vai fazer uma ação também ali para aquela área ali próximo, para os vizinhos próximos, e ali quem precisar de atendimento. Muito bacana, legal. E falando em atendimento, nos bastidores a gente conversava aqui, para você que está acompanhando a gente aí pelo YouTube, Facebook, Instagram, para você que já tem um joinha para a gente nesse vídeo aí, para você que pegou e já compartilhou o nosso link,
Tava conversando com o Manuel aqui no intervalo, não, no início, nos bastidores, antes de começar a programação, e você falou para mim que aproximadamente 300 pessoas já foram atendidas de uma maneira geral aí nos projetos que vocês vêm realizando, né? Isso, para mais de... É porque a gente ainda não buscou fazer buscar esse número, essa quantidade. Mas é até uma ideia para a gente... É importante. Buscar ter esses números aí para a gente até falar, né? Para as pessoas entenderem que realmente o projeto está alcançando bastante pessoas. E também uma meta para que o próximo ano vocês superem isso, né? Porque vocês são conhecidos como pessoas de superação, né? Exatamente. Eu estava olhando a voluntária ali, a dona cortou o cabelo? Dona Ruth. Dona Ruth. Fiquei pensando, rapaz, quantas coisas ela tinha para fazer em casa, com a família, talvez com os netos, filhos, esposo, não sei. E ela abriu mão de um sábado, véspera do Dia das Mães, para estar ali se doando para o próximo. Né? Que bacana. Muito bacana. Eu acho muito bacana. Eu também acho Eu entendo que tudo na vida é uma plantação. Isso. E cada um planta a semente que tem nas suas mãos. Né? E vamos lá, Manuel, caminhando aqui para o fim já, quais são a perspectiva para os últimos 6, 7 meses do ano aí? A perspectiva é a gente fazer mais ações sociais. A gente quer fazer uma ação social por mês. Daqui para dezembro. Daqui para dezembro. Teriam mais 6, então. Isso. Todo mês a gente fazer uma ação social em um local diferente. Né? Então, hoje a gente tem agendado 2. Né? 2. E tem outras que a gente ainda está avaliando. Mas você pode falar aonde vai ser, qual data ou ainda não? Ainda não está fechado, não. Mas é uma igreja no Jorge Teixeira, né, que a igreja está em construção. E um dos obreiros lá quer fazer uma ação social, até mesmo para vender algumas coisas, atender a comunidade e poder ajudar na construção da igreja dele. Deixa eu fazer uma pergunta para você, até um pouco indiscreta. Hoje, vocês contam no projeto com quantos voluntários? Hoje a gente no geral? Conta com aproximadamente uns 12 voluntários. 12 voluntários. Com 12 voluntários, vocês têm somado e multiplicado, ajudado aí centenas de vidas, né? E a gente está com a perspectiva de aumentar mais a questão desses voluntários. O número dos voluntários. Porque quando a gente postou nas redes sociais, muita gente se identificou. Porque muitas vezes a pessoa quer ajudar, que nem eu falei ainda agora, às vezes o cara não tem dinheiro para tirar do bolso para ajudar. Mas ele tem ali uma habilidade. Eu sei fazer uma limpeza de pele, eu sei cortar um cabelo. Sei fazer uma sobrancelha. Sei fazer uma sobrancelha. Uma massagem né, linfática, uma drenagem talvez. Pronto, né? Exatamente. Um fisioterapeuta que pode fazer um exercício. Né? Então ele pode colaborar dessa forma. É uma forma de estar fazendo bem para as pessoas. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi você muito falando aí de igrejas, né, que realiza o trabalho na igreja ali, aqui, as igrejas. Você é cristão? Sim, eu sou cristão. É cristão. Graças a Deus. Amém. Mas se tiver uma pessoa do outro lado agora, acompanhando aqui a live, acompanhando o podcast Vamos que Vamos, e ela, de repente, de uma denominação A, B ou C, ela pode se tornar voluntária no projeto também para ajudar o próximo? Com certeza. Pode? Sim. Até se não for da igreja também, eu não sou cristão, não gosto de ir na igreja, mas eu quero ser voluntário. O nosso objetivo realmente é ajudar o próximo, não é... Se a pessoa chegar comigo e falar, Manuel, tô sem rumo. Se ela falar para mim que tá sem rumo, eu vou trazer versículos da Bíblia. Cola com nós que vai ter um rumo. Né? Mais ou menos isso aí, né? Gente, eu vou... Né? Que a gente vai seguir. A gente vai seguir um rumo. Legal. Eu tenho lá no meu Facebook, já há mais ou menos uns 10 anos, um seguinte lema. Caridade não tem religião. Exatamente. Né? Quem quer ajudar o próximo não mede esforços por causa da placa da igreja que ela frequenta ou da denominação que ela segue. Né? Caridade não tem religião, independente do seu credo religioso. Estender a mão para o próximo é um dever de todos nós. Né? E eu tenho certeza que tem pessoas acompanhando a gente agora aqui que está interessada sim em querer somar, porque quem soma multiplica, em querer chegar junto para poder ajudar esse belo projeto que vocês vêm realizando aí. Entendeu? Pode chegar junto. Fala aí tuas redes sociais, fala aí onde essa pessoa pode te encontrar, localizar, pode falar. Tem muita gente acompanhando aí agora. Bom, eu tenho meu Instagram, né, que hoje é a minha principal rede social é o Instagram. Certo. Que é o Sou Manuel Costa. Tem como colocar aí, Cleiton? Tem? Coloca aí, por gentileza. Vai colocar. E aí? Sou Manuel Costa. Então Sou Manuel Costa. Ele pode ir lá, né, mandar uma mensagem lá no direct, né, e eu entro em contato com a pessoa, pego o contato tudinho. E tem também um número de telefone. Se puder passar aqui. Por favor. 984513315. Lembrando que não é para pedir Pix não, pessoal. Repete aí, fazendo um favor aí. 984513315. 984513315. Isso, pode me mandar mensagem, quero ser voluntário. A gente vai
chamar essa pessoa para somar com a gente. Ah, estou precisando de uma ação social aqui na minha... Teve uma senhorinha que mandou mensagem no direct, eu achei muito fofo. Ela, poxa, aqui no Manoa, no Manoa a gente está abandonado, não tem essas ações sociais, eu gostaria muito que tivesse. E aí eu passei meu contato para ela, só chamar que a gente vai viabilizar isso aí para você. E assim, para a gente encerrar, mais uma vez, né? Se não fossem os institutos, se não fossem os projetos sociais voluntários, seria uma vergonha, porque os órgãos públicos é quem deveriam estar à frente, tomando, abraçando essa iniciativa toda. Mas nós sempre temos vistos que o poder público, né, ele muitas das vezes, ele sabe onde está o problema, ele sabe. Com certeza. O poder público sabe, independente do político, né? Ele sabe. Só que dá uma impressão de que nem todos eles que estão lá nos representando, ao qual nós colocamos e elegemos eles lá, democraticamente, dá a entender que nem todos eles estão muito preocupados com a ponta, com a população. Por isso que o podcast Vamos que Vamos é um podcast diferenciado nesse quesito. Aqui não é para estrelas, aqui é para todos aqueles que, de alguma maneira, somam na vida de alguém para ajudar. E quem soma, multiplica junto com esse alguém. Então, o podcast Vamos que Vamos é para isso. Tem essa finalidade de trazer pessoas que aqui talvez passa desapercebida pela sociedade, mas não pelos olhos de Deus, não pelos olhos daqueles que querem também somar. Porque nós chamamos aqui agora pessoas que podem ajudar. Um fisioterapeuta, um dentista, né, para ajudar numa utilização de flúor com crianças, um fisioterapeuta, uma cabeleireira, uma manicure, uma pedicure, um massagista, enfim. Mas também, talvez você que está do outro lado e agora, você é um empresário. E você diz, poxa, mas eu quero ajudar, mas eu não posso ir lá, não tenho tempo. Mas você pode ajudar a comprar o material para poder ser utilizado ali com aquela vozinha que vai fazer uma ginástica, com aquela criança que vai receber um atendimento. Você pode ajudar. Portanto, o Manuel vai repetir aqui o telefone para você que está acompanhando e você deseja ajudar, somar, contribuir. Então, você vai poder entrar em contato direto com o Manuel. Pode falar, Manuel. 929-8451-3315. Pronto. E aí, você fica à vontade para poder ajudar a somar. Quem pensa no próximo, pensa como Deus. Caridade nunca terá religião. Tá bom? Tá certo? Manuel, por gentileza, suas considerações finais. Só agradecer o podcast Vamos que Vamos. Vamos que vamos. É uma benção na vida de muita gente, porque está levando informação, que nem você falou, para a ponta. Que é a ponta que é a base hoje de tudo, né? Sempre foi o pilar, né? Sempre foi o pilar. E às vezes só é lembrado em época de eleição. Nos outros dias dos anos, dos períodos, é esquecida. Né? Então, agradecer a você, a sua equipe, pela oportunidade. Convidar as pessoas para participar da ação social, tanto de forma de doando material, alguns valores para ajudar, né? Que nem o nosso amigo Jaime Davi, que é um cadeirante, uma pessoa que se supera todo dia. Jaime Davi. Jaime Davi. De onde que ele é? Ele é aqui de Manaus. E ele é voluntário lá? Não, ele não é voluntário não, mas ele andou conversando comigo querendo ser voluntário. Um cadeirante. Que ele pratica esporte. Hoje ele pratica esporte. Então, até uma dica para você trazer aqui. É do Vila da Prata? Não é do Vila da Prata, não. Jaime Davi, né? Jaime Davi. Jaime Davi, parabéns pela sua nobre atitude, que não olha para suas limitações físicas, mas olha para onde o teu coração aponta, que é ajudar o próximo. Parabéns mesmo. Que seja você referência, espelho para muitas outras pessoas. E, por último, pessoal, não deixem de ajudar. Eu tenho certeza que muitas pessoas podem querer te criticar, mas quem está recebendo ajuda, para essa pessoa não tem preço que você está fazendo. Tá certo, então. Manuel, olha, é com muita honra e alegria que a gente hoje teve a oportunidade de receber você aqui. Uma pessoa que não mediu esforços, uma pessoa que chegou até mais cedo, né? Chegou até mais cedo do combinado aí. E eu tenho certeza absoluta, Manuel, que Deus, além de um propósito na sua vida e através da sua vida, para alcançar muitas outras vidas, Deus, Ele conta com você. Amém. Pessoas com o coração generoso são pessoas que são contadas por Deus. Entendeu? A gente vê seriedade nas suas palavras e seriedade nas imagens que aqui mostramos e as demais outras que você tem na sua rede social, que eu estava dando uma olhada também essa semana. E a gente vê que vocês são sérios no trabalho.
E tudo aquilo que é sério, que é correto, é organizado, que é o que a gente mais viu aqui, a organização, cada um no seu cantinho, fazendo seu trabalho e tudo mais. E a organização, ela traz evolução. Que você vê que de quando vocês começaram até agora, vocês não estão mais parados no mesmo lugar. Vocês caminharam, andaram para frente, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão acompanhando e muitas outras que estarão acompanhando depois, posteriormente, elas vão querer somar, se juntar para poder fazer parte não de um projeto, mas de um sonho na vida do próximo. Amém. Porque o projeto é a ponte para chegar até aquelas pessoas ao qual foram atendidas, né? Exatamente. E tudo mais, tá bom? Então, uma honra ter você aqui, uma honra ter você como nosso amigo, nosso parceiro aqui do podcast Vamos que Vamos. Sinta-se em casa, as portas estarão sempre abertas para você, para a sua equipe, para o seu projeto. Da próxima vez, acredito que teremos uma próxima vez sim, que você possa trazer, não se não puder todos, mas uma boa parte dos voluntários aí, porque esses voluntários, junto com você, junto com vocês que realizam trabalhos sociais dentro de Manaus, em qualquer município do interior do nosso estado, se não fossem esses projetos sociais, o nosso estado estaria muito, muito, muito lá atrás do que hoje ainda está. Tá bom? Tá certo? Porque precisamos que o poder público ele tenha os olhos muito bons para essas pessoas que estão na ponta. Eu estou falando isso porque há 13 anos aqui eu realizo projeto social, assim como o Manuel também. E eu estou falando isso com propriedade. Não com base de estudo de uma pesquisa, mas com propriedade. De todos os bairros de Manaus e comunidades, cidades, municípios, aonde nós passamos também. Tá bom? Podcast Vamos que Vamos de hoje, segunda-feira, se encerra por aqui. A todos vocês que nos acompanharam, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe você, que esse resto de noite seja abençoado para você, para toda a sua família. Que Deus te guarde, te proteja e seja uma semana próspera. De livramentos, proteção de Deus, alegria na sua família e, é claro, prosperidade de Deus para todos vocês, tá bom? Sexta-feira, 18 horas, estaremos de novo aqui e olha, vamos que vamos. Forte abraço.